Olá, casais! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá, casais, tudo bem? Muito bom estar com vocês novamente. Vamos dar sequência, então, aos casais da Bíblia, não é isso, Érico? Exato. No mês passado nós abordamos a história de Adão e Eva. E este mês nós vamos abordar a história de Oséias e Gomer. É um casal não tão conhecido pela grande maioria das pessoas, mas é um casal que nos deixa muitas lições, ok? E a passagem de Oséias está lá no livro de Oséias, a partir do versículo 1. Você pode ler para nós, Silvia, por Oséias favor? 3, versículo 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a, como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas. Legal. Bem, irmãos, antes da gente entrar propriamente dito na história de Oséias e Gomer, eu preciso dar um pouquinho de contexto para você sobre essa época, tá? O relato da história deles acontece por volta de 760 a.C., durante o reinado do rei Jeroboão II, tá? Israel, em Israel, que era chamado Reino do Norte, e Judá, que era o Reino do Sul. Israel, irmãos, vinha desde a época de Salomão em um grande período de prosperidade, tanto militar quanto econômica. Então, Davi foi um grande conquistador, Salomão fez ótimos acordos comerciais com os reinos da época, e o Estado de Israel como um todo vinha numa grande pujança econômica e militar. Tá? Isso foi uma situação sem precedentes. Isso durou por 175 anos e passou por 13 reis diferentes. Então tivemos 13 reis diferentes neste período. Né? Mas infelizmente, como muitas vezes acontece, inclusive na nossa vida, essa prosperidade do povo de Israel foi com o passar do tempo surgindo uma degradação moral e espiritual do povo de Deus. Tá? Qualquer semelhança, irmãos, aqui com a nossa época, com o século XXI, não é mera coincidência. Lá nós tínhamos problemas como blasfêmia, mentira, assassinato, roubos, bebedeiras, perversão, prostituição, perjúrio, fraude e opressão, só para citarmos alguns. E entre eles, irmão, dentre todos estes pecados, o que mais entristecia o coração de Deus era o pecado da idolatria. Vamos ver lá em Oséias 4:12. Abre lá para nós, Oséias 4:12. Vamos lá, Oséias 4:12. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Irmãos, Deus usava na época a comparação do povo de Israel como a sua esposa. E toda vez que o povo de Israel ele adorava outro Deus, isso era considerado uma traição espiritual do povo para com Deus. Essa não era a vontade de Deus. Era um verdadeiro adultério espiritual. Isso não agradava a Deus. Vamos ver lá em Deuteronômios 31:16. Abre pra gente lá, seu Deuteronômio 31:16. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Exato. Vocês conseguem perceber a importância que Deus dava a este tema, e Deus dá a este tema? Deus quer fidelidade do seu povo para com ele. E Deus usou a história de Oséias e Gomer como um exemplo para a nação de Israel. Irmãos, isso era tão importante que isso, irmãos, fazia parte dos 10 mandamentos bíblicos. Vamos verificar lá em Êxodo
20, capítulo 3. O que diz lá, Sil? Êxodo 23. 23. Não terás outros deuses além de mim. Se você pegar a sua Bíblia e você ler, você vai ver que esses deuses, ele está com D minúsculo. Por que com D minúsculo? Está com D minúsculo aí? Está com D minúsculo aqui. Por que com D minúsculo? Porque só existe um verdadeiro Deus com D maiúsculo, que é o nosso Senhor. Então, a partir do momento que nós elegemos outros deuses, Deus entende isso como uma traição sobre o nosso relacionamento com Deus. Tá? E Oséias e Gomer foi usado como um exemplo para o povo todo de Israel. Irmãos, imagine só o escândalo na época. Um profeta, Oséias era um profeta levantado por Deus, se casar com uma mulher que era prostituta. Esta mulher prostituta ainda traiu eles. Irmãos, imagine o impacto que isso gerou na época. Mas, irmãos, infelizmente, Israel persistia em ignorar os mandamentos dados por Deus. E lá no reinado do rei Jeroboão II, a situação ficou totalmente insustentável. Deus ia falar de forma decisiva. Primeiro, irmãos, Deus escolheu um profeta chamado Amós. Se você ler um pouquinho antes de Oséias, você vai encontrar o livro de Amós. Deus escolheu Amós, que era um pastor de ovelhas da região de Tecoa, que trouxe para o povo e advertiu o povo sobre o iminente julgamento de Deus. Irmãos, lembre-se disso. Toda história bíblica, todo relato bíblico, quando o povo pecava, Deus levantava o homem de Deus para corrigir o povo. Se o povo não aceitasse essa correção, viria a consequência. Nosso Deus, irmãos, ele é misericordioso. Ele levanta, ele nos avisa, ele nos exorta antes do seu juízo. Então nós não podemos jamais esquecer disso, tá? Deus, ele nos exorta. E ele tinha usado Amós. Mas ainda, irmãos, a nação não deu bola para Amós. Não ligou para que Amós falava. Por isso Deus falou novamente, só que dessa vez pelo profeta Oséias, que, olha só que interessante, Oséias significa, né, o nome Oséias tem significado, o Senhor é salvação. Deus pretendia usar o relacionamento do profeta com Gomer como uma lição clara e objetiva sobre o seu próprio relacionamento com o povo. Enfim, Israel era um povo infiel. Por isso Deus autorizou que um profeta se casasse com uma mulher que fosse cometer adultério. Isso nós encontramos lá em Oséias 1:2. O que diz lá, senhor? Vamos lá. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Exato. Olha, irmãos, que palavra forte, que palavra abençoada. Aí agora você vira para mim e diz: legal, Ederson, você me deu aí todo o contexto histórico, né? Falou que o povo pecava, que Deus não se agradava, que Deus levantou o profeta. Tá, Ederson, mas eu não estou num culto hoje, eu estou num vídeo sobre casais. E agora nós vamos tirar uma série de aprendizagens com Oséias e Gomer de como usar isso no nosso casamento. Irmãos, nós aprendemos com Oséias e Gomer que o início do casamento, que normalmente é um período muito romantizado. Você vai encontrar lá em Oséias de 1, de 3 a 5. Você anote e leia depois com mais calma na sua casa. O início, irmãos, do casamento, ele normalmente ele é lindo, né? Ah, você está lá, apaixonado, né? Aceita tudo, né? Ainda mais nas primeiras semanas, né? Mas todo relacionamento, irmãos, ele passa por lutas e dificuldades, tá? E aqui nós vemos, né, com Oséias e Gomer, que Deus abençoou eles com um filho, né? Logo de imediato, Deus abençoou eles com um filho. O coração de Oséias, irmãos, com certeza ficou muito alegre, muito contente por esse filho, né? Cheio de alegria. E ele devia estar convencido que o seu casamento ia ser perfeito, ia ser o melhor casamento do mundo, né? Que afinal foram abençoados com uma criança, né? Tem bênção maior para um casal do que um filho? E foi o próprio Deus que deu o nome ao bebê, pois esse nome deveria ter um significado profético para a nação. E ele, irmãos, chamou, deixa eu pegar aqui o nome, ele chamou o pequeno
chamou a criança de Jezreel, né, que significa Deus semeia. Pois foi lá no vale de Jezreel que Jeú, bisavô de Jeroboão, ambiciosamente subiu ao trono por meio de violência e derramamento de sangue. Então Deus, irmãos, via ali uma semente sendo plantada. Essa é a ilustração que o nosso Deus faz. Ali estava nascendo uma semente para a remissão do pecado do povo. Então, irmãos, trazendo para os nossos tempos de hoje, lutas e adversidades sempre terão. Normalmente, no início do relacionamento, as coisas são um pouco mais fáceis, tá? Mas não precisa muito tempo. Com 1 mês, 2 meses, 3 meses de casamento, já começam a aparecer as primeiras dificuldades, não aparece? Com certeza. São pessoas diferentes, né? Que estão se unindo agora para formar uma nova família. Então é natural que tenham os atritos, natural que discordem, natural que haja realmente esses conflitos, né? Saber lidar com eles é primordial, mas todo casal passa. Exato. Então, irmãos, não se iluda, não pense que o casamento vai ser sem nenhum problema. Lutas e adversidades aparecerão, mas você precisa agir com sabedoria para manter a aliança com a sua esposa. E você também, esposa, precisará de muita sabedoria para manter a aliança com o seu marido. Tá? Outra questão, irmãos, que nós aprendemos com Oséias e Gomer. Olha só que interessante. Todo casamento demanda união nas finanças. Está lá em Oséias 3, 2. Abra lá para a gente, por favor. Oséias 3, 2. E comprei-a para mim por 15 peças de prata, e 1 homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhe disse: Tu ficarás comigo por muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e também eu ficarei contigo. Gomer, irmãos, após um período no casamento, ela abandonou o seu lar, e ela voltou para a vida de prostituição. O que acabou acontecendo com ela? Ela acabou sendo escravizada por causa dessa situação. E Oséias, em um ato de amor, dispôs de alguns recursos financeiros que ele tinha em prol da esposa. Irmãos, infelizmente, nós sabemos que hoje em dia, um dos maiores motivos da separação dos casais é a questão financeira. Muitas vezes não existe o quê? Sabedoria. Isso é estatística, irmãos, isso é comprovado. A maioria dos casais, quando você está em processo de separação e você entrevista eles, a grande maioria, cerca de 35%, diz que o principal motivo foi uma questão financeira. E essa questão financeira, irmãos, envolve muitas coisas, né? Entre eles, por exemplo, o casal querer viver num patamar de vida que não condiz com a sua realidade. Então a pessoa entra num processo de endividamento constante. E isso destrói, irmãos, todo o relacionamento. Imagina só, né? Você está ali numa dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívida, chega num momento que isso fica insustentável e começa a faltar o básico em casa. Imagina hoje só faltando o básico na sua casa, sem arroz, sem feijão. Imaginou na sua casa com a luz cortada, sem a água? Isso são coisas básicas, irmãos, mas são coisas que interferem. Outra questão ainda sobre as finanças, que muitas vezes acaba gerando separação, é algo bem interessante, que é chamada infidelidade financeira. O que é essa infidelidade financeira? Lembra-se, um casal, né, casamos, nos tornamos uma única carne. Então, quando você se torna uma única carne, irmãos, as finanças também se tornam únicas. Não tem mais o dinheiro do Ederson e o dinheiro da Silvana. Tem o dinheiro do casal, Ederson e Silvana. O que é meu é dela, o que é dela é meu. E muitas vezes a gente vê com casais o quê? Não, esse dinheiro aqui é meu. Eu tenho o meu carro eu compro com o meu dinheiro. O seu carro você compra com o seu dinheiro. Irmãos, eu já cheguei a ver absurdos de, em época de férias, de camarada viajar sozinho, deixar a esposa, porque a esposa não tinha condição de pagar a passagem. É demais, hein? Como é que faz com um cidadão desse, irmãos? Irmãos, vamos colocar aqui um exemplo prático. Eu quero tirar umas férias legal. Silvana, eu estou profetizando.
vamos viajar, tirar férias, vamos ir para Aruba. Ó, Nossa. top, hein? 10. Mas Já se é o gostei da seguinte, filha, eu só tenho dinheiro para minha passagem, tá bom? Como assim? Tá louco? Então você não vai. Então você não vai. Então, irmão, se você não tem condição, né? Se o casal não tem a condição de todos usufruírem disso, então o que a gente faz? Ô senhor, tem aqui, ó, tem um passeiozinho legal que dá pra gente fazer lá em Ilhabela, aqui em São Paulo. Topa? Fechou. Bora. Irmãos, casamento é isso. Se você não tem aquele recurso de imediato, né, você precisa aprender a se adequar à sua realidade. Então não dê um passo maior do que a perna. Né? Tem casais também que é o contrário, né? Tipo, não, se vamos comprar lá a passagem e parcela em 10 vezes, aí que lá na frente a gente vê o que faz. Isso também não é uma atitude muito sábia. Porque você está contraindo dívidas desnecessárias para a sua vida. Então, tudo que envolve essa questão de finanças, irmãos, nós precisamos de sabedoria. Não seja infiel com a sua esposa. E você, esposa, não seja infiel com o seu marido. Ok? Irmãos, outra coisa que também que aprendemos muito com Oséias e Gomer é sobre a questão do perdão. Perdão é algo muito importante. A gente vai encontrar lá em Oséias 3:1. Por favor, se eu leia lá para nós, Oséias 3:1. Já lemos isso. Bom, vamos lá. Leia novamente. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Vai outra vez. Ou seja, perdoe. De novo. Você precisa perdoar. Irmãos, um relacionamento, irmãos, ele é firmado no perdão. Você precisa liberar perdão para sua esposa e você, esposa, precisa liberar perdão para o seu marido. E às vezes, irmãos, são coisas pequenas, são pequenos deslizes, são situações pequenas do dia a dia que precisam ser perdoadas. Às vezes, é uma palavra colocada num tom um pouco mais áspero, às vezes é alguma situação que ocorreu que você acaba acusando a sua esposa ou a esposa acaba acusando você. Então, lembre-se, irmãos, que uma barragem, quando se rompe, ela começa com uma pequena fissura. É aquela pequena fissura que começa a romper uma barragem toda. Tá? Não são nos montes que nós tropeçamos nas pequenas pedras. Então, irmãos, para o relacionamento a gente precisa ficar bastante atento. Você precisa perdoar a sua esposa. E você, esposa, precisa perdoar o seu marido. Ok? Outra questão importante, irmão. Nós não podemos ficar alimentando mágoas, deixando-nos consumir, né, e guardarmos amargura e ressentimento que correm no nosso relacionamento. Ah, mas lá em 1900 e Guaraná sem rolha, em 1900 e bolinha, que lá quando a gente namorava, quando a gente era noiva, quando isso, quando aquilo. Irmãos, tem que liberar perdão, não temos? Exatamente. Ou até mesmo lembrando de coisas de antes de vocês começarem um relacionamento. Mas antes de você me conhecer, né, aconteceu isso e isso. Então vamos deixar para trás realmente aquilo que não importa e focar no que é prioridade, né? Exato, bem colocado. Então, irmãos, e isso é uma constante. Porque vai ter situações que realmente você não vai sentir vontade de liberar perdão. Mas eu te faço uma pergunta. Você quer ser feliz ou você quer estar correto? E esse é um dos princípios do perdão, irmãos. É abrir mão. Você abre mão de um direito seu em favor do outro. Nós temos isso em situações grandes e em situações pequenas. Não se esqueça disso. Outra lição, irmãos, que nós temos muito aqui com Oséias e Gomer, seria o segundo principal motivo da separação dos casais, que é a traição, que é o adultério. Tá? Infelizmente, irmãos, nós vemos nos tempos atuais uma banalização. Né? Nós vemos aí, agora assim, eu tenho um relacionamento aberto. Relacionamento aberto? Como assim um relacionamento aberto? Não, uma vez por semana o passe é livre. Né? Sextou, eu caio no mundo, né? Seja o homem ou seja a mulher. Irmãos, esse não é o princípio de Deus para nós. Deus não quer isso para nós. Eu preciso demonstrar fidelidade para minha esposa precisa demonstrar fidelidade para mim, com os gestos e atitudes.
Não é, irmãos, normal, não é aceitável isso. Deus não deseja isso para o casal. Tá? E caso isso venha a ocorrer, precisa haver um verdadeiro arrependimento. E, irmãos, liberar perdão para isso não é simples, não é fácil. É uma situação muito dura. Né? E normalmente, por incrível que pareça, se você notar bem, você vai ver que quando ocorre uma traição do homem para com a esposa, a grande maioria das mulheres, não todas, mas muitas mulheres conseguem liberar perdão. Né? Mas quando a mulher trai o homem, raramente a gente vê um homem liberar perdão. Irmãos, eu sou muito sincero com vocês. Até hoje eu conheci um único caso onde houve a traição por parte da mulher e o marido perdoou a esposa. Eu não conheço outro fato. E olha que eu já dei suporte para alguns casais. Agora, quando foi a mulher, né, quando foi o homem que traiu, eu vi por muitas vezes a mulher perdoar. Por quê, irmãos? Porque Deus fez a mulher sempre mais voltada para o casamento. A mulher, aliás, não só para o casamento, mas para a família. E a mulher pensa muito na consequência. Tá? Eu não estou falando aqui que você, minha irmã, você tem que aceitar a traição do seu marido. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que as mulheres normalmente lutam mais pelo seu casamento. Então, você, homem, você, mulher, não quer ter problema? Não dê o primeiro passo. Não traia a sua esposa. Não traia o seu marido. Porque essa não é a vontade de Deus para você. Então, sai dessa situação. Converse com a sua esposa. Libere perdão para ela. Esposa, libere perdão para o seu marido. Tenham uma atitude correta. Marido, entenda as necessidades da sua esposa. Esposa, entenda a necessidade do seu marido. Homens, tratem a sua mulher com a devida honra. Deus usa a comparação da igreja como a sua noiva. Então você tem que tratar a sua esposa de forma honrada, de forma respeitosa. Dê a ela o devido carinho. Dê a ela coloque ela na sua posição de honra. Trate com honra a sua esposa. Respeite-a. Ame-a. Você, mulher, também ame o seu marido. Respeite o seu marido. Né? É bem interessante, né, como a palavra de Deus diz. Né? Paulo, né, ele nos ensina, né, que a mulher deve respeitar o marido e o homem deve amar a mulher. Por quê? Isso, obviamente, não é uma regra geral. Né? Mas, normalmente, um homem ele consegue viver sem o amor de uma mulher. Ele consegue manter um relacionamento sem que aquela mulher ame ele. Mas ele dificilmente consegue manter um relacionamento se aquela mulher não respeita ele. Então você, mulher, trate com respeito o seu marido. Né? Eu já tive algumas situações, né, numa festa, tá lá um grupo de amigos conversando, né, aquela conversa típica de homem, estou pensando em trocar de carro, estou pensando aqui, não sei o que eu vou fazer. E eu vi, irmãos, a mulher chegando assim, esse meu marido aí, só fala, trocar de carro que é bom nada. Esse cidadão aí fala, quer ver. Irmãos, na frente dos amigos, desrespeitando ele na frente dos amigos. Que situação chata foi. E aquilo cria uma mágoa. De igual modo, irmãos, dificilmente uma mulher vive sem um amor e sem carinho. Quantos relatos de mulheres que nós vemos aí que as mulheres aceitam manter um relacionamento tóxico, né, por causa de uma paixão louca. O camarada não respeita, o camarada trata mal, o camarada chega ao absurdo de agredir fisicamente. E você vê a mulher ali, não, mas eu amo ele. Eu quero ele do meu lado, eu amo ele. Minha irmã, esse também não é um caminho adequado. Se você está num relacionamento assim, que está te fazendo mal, e ainda mais com um relacionamento em que ele te agride fisicamente, você precisa denunciar esse cidadão para a polícia. Não aceite esse tipo de situação. Ame, respeite, sim, mas a sua integridade física vem em primeiro lugar. Então, nós temos esse aprendizado com Oséias e Gômer. Não caia nesse laço da traição, porque ele é muito triste, não é, senhor? Com certeza. E o respeito e o amor deve ser a base realmente do relacionamento. Tanto a mulher para com o marido, como o marido para com a esposa, precisa amar, precisa respeitar e realmente entender as necessidades do outro, né? Estar atento a isso, tentando ao máximo se colocar no lugar do outro. De repente algo que para mim não é importante, mas para você é importante. Então
Vale a pena ceder? Vale a pena se colocar no lugar dele? Será que vai valer a pena eu comprar essa briga? Muitas vezes é algo desnecessário. Vale mais a pena você ser feliz do que você ter razão. Seja feliz, abra mão se for o caso, mas tente respeitar as vontades, né? Tente ceder para que realmente flua um relacionamento melhor. Exato. Sil, vamos nos colocar de pé e orar pelos nossos queridos e amados irmãos. Amém? Irmãos, eu convido vocês a estar acompanhando, né, nós no canal do YouTube. Infelizmente, por causa da pandemia, nós estamos com algumas restrições para fazer eventos presenciais e nós temos utilizado essa ferramenta, que é a internet. Nós temos também a série 64 erros que um casal não deve cometer, que é uma série baseada no livro do pastor Josué Gonçalves, onde ele dá 104 erros que não se deve cometer. Nós estamos com uma série de vídeos, são curtos, bem objetivos, explanando cada um destes erros. E eu tenho certeza que isso vai servir de grande aprendizagem para você. Porque para mim, irmãos, está sendo uma grande aprendizagem, não sei para vocês. Sim, nós estamos lendo, mas também aprendemos com o livro, aprendemos quando gravamos para vocês. Então tem sido bem enriquecedor para as nossas vidas, né? Exato. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por podermos, meu Pai, compartilhar, Senhor, da tua palavra, meu Pai. Senhor, que esta palavra, meu Pai, esteja chegando, meu Pai, a todos os casais, meu Pai, que estão passando por um momento de luta e de dificuldade. Que seja, meu Pai, um verdadeiro bálsamo, meu Pai, na vida, meu Pai, destes homens e mulheres. Senhor, que possa haver, meu Pai, respeito, meu Pai, que possa haver amor, meu Pai, que possa haver, meu Pai, realmente, meu Pai, uma união, meu Pai, entre esses casais. Eu clamo a Ti, Senhor, e peço a Ti, Espírito Santo, ensina-nos a respeitar, meu Pai, o nosso cônjuge. Senhor, que eu seja, meu Pai, um marido, meu Pai, melhor para a Silvana, meu Pai, diariamente. E que a Silvana seja uma esposa melhor, meu Pai, para mim, Senhor, diariamente, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que esses casais que estão nos assistindo, Pai, tenham os seus entendimentos abertos, Pai. Sejam flexíveis, ó Deus, para aquelas mudanças que precisam ser feitas e que muitas vezes vai deixando para segundo plano, Pai. Molda em nós um coração novo, cria em nós um espírito reto, Pai, para que nós possamos ser segundo o Teu coração. Casais que edificam vidas, casais que fazem a diferença, sim, até mesmo para impactar a vida dos nossos filhos, ó Deus. Abençoe cada casal que está nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu amo a sua vida. Amém. Fica na paz.